2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, pix e um pouco de gergelim. É isso? Tá. Você sabe quem inventou o Big Mac? Não, queria Foi ser... o franqueado. Ah, é? É. Eu costumo dizer que o McDonald's é o porto seguro, né? Porque você vai na China, você vai na Europa, você vai para os Estados Unidos, você vem para o Brasil. O Big Mac é o Big Mac, com o mesmo tamanho, com o mesmo padrão. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um podcast do Central do Varejo, que é uma plataforma de conhecimento, de informação, de conteúdo para você que quer melhorar o seu negócio. Se você é varejista, se você é do ecossistema, precisa acessar o nosso portal. Pô, Chape, seja bem-vindo aqui no nosso portal, nosso podcast. Queria que você apresentasse aí pro pessoal, para conhecer um pouquinho aí de você. Eu sou Gustavo Chap, sou diretor de experiência do cliente da Jet, que é uma empresa de tecnologia, e hoje o papo tá gostoso, né? Eu fiquei emocionado, rapaz. Ó, eu tô até arrepiado aqui. Sabe por quê? É uma das empresas, e eu juro por Deus, eu juro pelos meus filhos, é uma das empresas que eu mais admiro do Brasil e do mundo. Vamos jantar bem hoje? Hã? Vamos jantar bem hoje? Pô, não sei, mas eu sou fanzaço dessa empresa, que é o McDonald's Arcos Dourados. Dorival Júnior, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado pela sua presença. É o Dorival Júnior mais famoso. Às vezes no hotel o pessoal fica me esperando achando que eu sou o técnico. Mas obrigado pelo convite e parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem. Se quiserem jantar no McDonald's hoje, são meus convidados. Opa! Eu não podia deixar passar, né? A música mais icônica na minha infância era o quê? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, pix e um pouco de gergelim. É isso? Tá sabendo. Eu não cantei porque essa vez você ia até o fim. É o Big Mac. Cara, como o Mac conseguiu cravar, né, na nossa mente, na nossa memória, né? Uma coisa de louco. Desde a minha geração, eu tenho 40 e poucos anos e meu filho de 4 também é fã do McDonald's. E ele fala assim, Mas eu acho que isso tem muito a ver, obviamente, primeiro com a refeição que a gente serve. Né? São produtos de qualidade, frescos, preparados na hora para o cliente, mas tem tudo a ver também com a experiência do cliente. Eu acho que isso é importante também a gente colocar. E eu acho que isso serve para todo o varejo. O que você faz de diferente para você proporcionar uma experiência diferente para o cliente? Eu costumo sempre dizer que as crianças que vão no McDonald's, elas se divertem no McDonald's, né? Então, às vezes os pais, quando você vai em evento assim, você fala que trabalha no McDonald's, todo mundo começa a contar suas experiências. E sempre os pais falam, não, meu filho quando vê o amarelo, quando vê o vermelho, já começa a falar que quer batata, quer isso, quer aquilo. Por quê? Porque no McDonald's você faz aquilo que você quer, aquilo que você tem vontade. E isso completa a sua experiência, além da refeição que você foi fazer. Então eu costumo brincar sempre que o que a gente trabalha? Para ter 24 horas no cérebro do cliente, o McDonald's. Para você ter 24 horas no coração do cliente, o McDonald's. Porque assim quando você doer teu estômago, que você está com fome, você vai lembrar da gente, você tem a gente no coração, você vai no McDonald's fazer sua refeição. Você disse tudo, Dorival, que eu acho que é o seguinte, eu acho que o Mac entrega mais do que só o produto, tá? Não, é minha visão como cliente, tá? Obrigado. Vou te falar, e onde que entrega mais? Porque assim, produto por produto, na minha humilde opinião, surgiram vários no mercado, com qualidades diferentes, às vezes até superior, mas dentro da proposta, do posicionamento do Mac, do preço, etc., e todo esse ativo intangível aí, que é essa memória afetiva e essa marca que vocês fazem no coração, é que faz que o cliente volte, na minha opinião. Sem dúvida. Acho que não é só o produto pelo produto, né? Não, o produto, ele tem, como eu falei, é um produto de qualidade. O nosso hambúrguer é 100% de carne bovina. O gado que vai virar hambúrguer, vamos dizer assim, ele é rastreado desde o nascimento dele por uma equipe nossa. E assim funciona para o alface, para a batata, para os molhos, para o pão, para tudo. Então, eu posso garantir a qualidade. Mas mais do que isso, eu tenho que garantir... O padrão, ele vem através das pessoas, que é o que eu ia falar. A gente tem, lá na empresa, a gente trata o cliente em duas etapas. Do balcão para dentro, são os clientes internos, que somos nós, colaboradores, os franqueados e os fornecedores. Do balcão para fora, são os clientes que estão em busca dessa experiência. E por que a gente entrega algo a mais? Porque a gente está 24 horas por dia nos treinando e fazendo com que a gente esteja preparado para proporcionar aquilo que você espera. Eu posso ir no McDonald's 3, 4 vezes no mesmo dia, mas eu vou buscar experiências diferentes. De manhã eu passo correndo para comprar um café para ir para o escritório.
passo no drive-thru, é uma experiência. Conveniência. Na hora do almoço, eu vou lá para fazer uma reunião. Aproveito que eu tenho alguma reunião, vou lá. Vou fazer meu almoço e já faço a reunião. É outra experiência. Perfeito. De tarde, eu posso querer algum Com os filhos. sorvete, Com a família? alguma coisa. É Ah, outra tá. experiência. E à noite, eu vou com a minha mulher ou com os filhos. É outra experiência. No Perfeito. mesmo restaurante, porque o mesmo restaurante fica perto da minha casa e perto do escritório. Então, não preciso te dizer que as pessoas lá me conhecem, só de eu o meu carro já vai sozinho. Mas no mesmo dia, eu posso ir várias vezes buscando experiências diferentes. E é isso que a gente tem que proporcionar para os clientes. Alimentar, matar a fome dele, mas ao mesmo tempo proporcionar aquilo que ele foi buscar, não só uma refeição. Ele foi buscar um momento dele, uma experiência diferente. É isso que a gente busca o dia inteiro. Que legal, que bacana, né? E aí, Chape, você é fã do McDonald's? Eu sou fã do Qual o McDonald's. lanche que você mais e gosta, tenho né, um Chapo? super fã lá em casa, que é meu filho. O que é o Big Mac? É? Não, Big Mac? Pra mim é o Big Mac. Cheddar. Cheddar. Não, pra mim é o Big Mac. Para mim é o quarteirão. Quarteirão? Sério? Pra mim é o Big Mac, cara. Não troco. Incrível. Tem um monte de sabor, invenção que vocês fazem lá. Big Mac. Você sabe Qual quem que você quer, inventou? senhor? Número 1. Você sabe quem inventou o Big Mac? Não, queria Foi o saber. franqueado. Ah, é? É, foi o franqueado do McDonald's, porque ele começou... Veja o que é você pensar na experiência do cliente. Esse franqueado, ele começou a perceber que o pessoal que frequentava o restaurante dele, o hambúrguer e o cheeseburger não estava sendo suficiente. Tá. Esse pessoal Era pequeno. queria mais produto, queria comer mais. Então ele foi para casa e desenvolveu o Big Mac. Consequentemente, depois ele foi para a corporação, para padronizar, uma série de coisas. Mas quem inventou o Big Mac foi um franqueado. Por quê? Porque ele queria melhorar a experiência do cliente dele, do restaurante dele. É que ele prestou atenção no cliente, né, Dorival? Você falou, ele percebeu que todo mundo estava comendo mais. Quem está desatento, talvez sirva 2 cheeseburgers, né? Sabe uma coisa que eu vejo no McDonald's, além dessa questão da marca aí, isso que eu falei agora, né? Esse jabá, mas não tô sendo patrocinado pelo Mac, não, viu? Ainda. Genuíno. Ainda. Mas podemos aceitar, né? Um contrato em Big Macs. Vamos trocar por uma refeição. Sabe uma coisa que é impressionante? É que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de viajar para muitos países no mundo e é o padrão do Mac. Exatamente. Cara, tá lá na Índia, não sabe o que você vai comer. Cara, eu vou no Big Mac. Tudo bem, a Índia não tem carne bovina, mas eu dei um exemplo ruim. Mas sei lá, tô na França, não sei onde eu vou comer. Cara, passo no McDonald's e vou comer no Big É a Mac. certeza, né? Então É o a porto seguro. certeza É que a você vai certeza. ter lá o produto com aquele padrão. Como é que vocês conseguiram chegar nesse estágio de excelência? Porque muitas empresas conseguem, pouquíssimas... muitas empresas tentam, pouquíssimas conseguem. Acho que primeiro, vamos dizer assim, é o treinamento. São as pessoas. Você tem que treinar as pessoas para aquele processo de como fazer um Big Mac, como fazer um quarteirão, como fazer um cheeseburger ou uma casquinha, seja o que for, né? O segundo é padronização com os fornecedores. Então, a receita de todos os nossos produtos são do McDonald's. As receitas o McDonald's envia, o fornecedor desenvolve e começa a fabricar para a gente. E para que você consiga manter esse padrão de qualidade, você tem, vamos dizer assim, o que a gente chama de vistoria, né? Então, a auditoria, o nome que a gente quiser dar. Mas a gente faz isso com frequência em todos os fornecedores. Além disso, a gente faz com frequência nos restaurantes. Então, nós temos pessoas hoje que visitam os restaurantes para saber se o padrão do Big Mac está igual, se o padrão do quarteirão está igual. Assim como temos pessoas que visitam os fornecedores para saber se o pão está dentro do padrão do McDonald's, se a carne está dentro do padrão. Então, tudo isso junto com o treinamento, tudo isso junto com a vontade de você fazer uma experiência para o cliente diferente, você cria esse padrão, você cria esse sistema. Eu costumo dizer que o McDonald's é o porto seguro, né? Porque você vai na China, você vai na Europa, você vai para os Estados Unidos, você vem para o Brasil. O Big Mac é o Big Mac, com o mesmo tamanho, com o mesmo padrão, Perfeito. com a mesma quantidade de molho, com a mesma quantidade de alface. Por quê? Porque tudo isso é padronizado e treinado. A gente falou muito sobre isso, né? Antes da gente começar a gravar, eu tô falando com o Dorival, né? Que do meu filho mesmo, por exemplo, a comida de segurança. É onde ele vai e fala, não, ali eu sei que tem o que eu gosto. E aí entra numa experiência também, você falou, né? De dar a sua infância e tal. Entra num Meio negócio nostalgia, né? Não, mas não é só isso. É a primeira experiência verdade. que ele compra sozinho, é o primeiro lugar que ele vai sozinho, que ele se vira, que se der errado ele resolve, que...
Porque a gente também tem essa segurança, né? Desde menor. Se o lanche vier errado, ele mesmo pode reclamar, que eles vão dar outro, então ninguém vai tratar ele mal, tal. Como a gente tem que entender o cliente e tem que tratar esse cliente para que ele tenha a melhor experiência. Então, você fazendo isso, você está, vamos dizer assim, deixando ele à vontade. Um lanche que saiu errado ou, às vezes, caiu um copo de refrigerante, você fazer a gentileza de repor esse produto para o cliente é uma gentileza, mas, na minha opinião, é mais que obrigação. Por quê? Porque você tem que proporcionar aquilo para o cliente. É o mínimo que você tem que fazer. Ele não foi lá planejando... Não, ele não foi planejar que o copo ia cair. Né? Então, eu acho que você tem que repor aquele produto e até agradecer, porque às vezes, né, surge o cliente e ele continua sorrindo, ele continua lá fazendo a refeição dele. Por quê? Porque ele sabe que ele está num lugar seguro, ele sabe que ele pode contar com a gente. Então, você tem que treinar as pessoas, você tem que treinar aqueles clientes internos que eu falei para vocês, que somos nós, para estar preparado para essas situações. Sabemos que temos muita coisa para melhorar, a gente erra muito. Mas o que eu digo sempre para as pessoas, a gente erra, mas no final do dia a gente tem que acertar um pouquinho mais do que errou. Né? Eu acho que esse é o nosso objetivo. Mas, Dorival, de uma certa forma, e aí desculpa ser incisivo nisso, tá? As redes de franquia, os players, aí, os concorrentes, etc., todo mundo treina. Por que vocês são diferentes? Bom, eu acho que vou dividir em duas partes, tá? Vou dividir entre franqueados e vou falar das nossas pessoas. Tá? Vou começar pelas nossas pessoas. Eu acho que o treinamento, ele faz parte do nosso DNA. Vocês podem não reparar, mas todo dia as pessoas que estão lá fazendo hambúrguer, fazendo cheeseburger, fritando batata, elas estão sendo treinadas. Quando você vê alguém lá dentro com um escrito treinador, ele está do lado de alguma pessoa que ele está treinando. Por melhor que aquela pessoa seja fritadora de batata, mas ela vai ser reciclada toda semana, todo mês. E aí o que acontece? Cada loja tem um treinador. Cada estação tem um treinador. Cada estação. A batata tem um treinador, a chapa tem outro treinador, a máquina a parte de sobremesas tem outro treinador, no balcão para atender os clientes tem outro treinador, tem outro treinador na mesa de condimentação. E assim vai. O que a gente faz com isso? No final, durante o ano, o restaurante escolhe quem é o melhor em cada estação. Então, quem é o melhor fritador de batata, quem é a melhor pessoa na chapa. Aí ele vai e compete com os restaurantes do setor dele. Escolhe o melhor do setor. Depois escolhe setor, você diz do bairro, da cidade? Bairro, da cidade. Depois da cidade. Tá. Depois do estado, depois do Brasil. É uma competição. É uma competição. Que é muito da cultura americana, da meritocracia, dúvida, do exército e tal. E quem ganha a competição já da cidade para frente sempre é premiado. Tá. Chegando aos ganhadores do Brasil, eles ganham o estudo. A Arcos Dourados paga uma parte do estudo deles. Estudo o quê? Faculdade tradicional ou você está falando lá da universidade? Não, faculdade, colégio, seja pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa. Não relacionado. Não, ele tem uma verba, ele ganha um prêmio para ele gastar em educação. Tá? Então, isso na Arcos Dourados? Não, isso é McDonald's. No McDonald's? Isso é McDonald's. Mesmo sendo franqueado? O franqueado participa. Participa, tá. E agora, falando de franqueado, eu acho que o grande segredo, né, já que a gente está falando aqui com redes de franquias também, eu acho que o grande segredo é como você vai escolher o seu franqueado. Tudo começa aí. Quando você escolhe um franqueado com DNA do negócio, e aqui não tem franqueado bom ou franqueado ruim, tem franqueado que tem que ter o DNA do negócio. Perfeito. Porque o nosso negócio funciona com embigo no balcão. A gente atende aproximadamente 2 milhões de clientes por dia. Se a gente não tiver ali no balcão, onde acontece as coisas, porque as coisas não acontecem no escritório onde eu trabalho, as coisas acontecem ali no balcão, vendendo uma casquinha, uma batata e atendendo bem o cliente. E o franqueado tem que ter esse DNA, ele tem que estar à frente do negócio dele. Quando você escolhe um franqueado com o DNA do negócio, a probabilidade de dar certo é muito grande. E a gente faz isso com os franqueados. Os franqueados têm que estar à frente do negócio. Quando nós vamos visitar um restaurante, eles têm que estar no restaurante, eles têm que acompanhar a visita. Os consultores de operações, quando visitam os restaurantes, o franqueado tem que acompanhar. Por quê? Porque ele está ali para mostrar o que ele está fazendo e o consultor aproveitar e fazer uma consultoria do negócio. E aí você vai unindo isso.
Assim também os franqueados participam do nosso planejamento e participam do que a gente faz. Se você for no escritório um dia e a gente estiver em reunião, você não vai saber quem é franqueado, quem é fornecedor e quem é executivo. Por quê? Porque estão todos na mesma sala, discutindo o planejamento, resultado e fazendo as metas para os próximos anos. Existe uma métrica entre franqueados e número de lojas? Não. Limite? Então, Não. por exemplo, eu sou um franqueado, eu posso ter quantas 20. lojas? Você pode ter quantas lojas a tua área, vamos dizer assim, puder ter, Tá. e desde que você tenha pessoas e que você tenha, obviamente, todas os teus pontos operacionais com verde, vamos falar assim, tá certo? E tenha, obviamente, o investimento a ser feito. Entendi. Mas a gente tem hoje franqueados que têm Lojas. vários restaurantes, Tá. como tem franqueado que tem 1, 2 restaurantes, não importa. E não é porque um é melhor que o outro, não. É porque o trade área dele hoje está mais restrito, o outro trade área está maior, mas todos eles têm que obedecer o mesmo padrão e seguir as mesmas regras. Hoje são quantas lojas ao total? Mais de 1.000 no Brasil. Mais de 1.000. E Mas quantos ele por contou cento? uma coisa da China. Ele falou que tem 1.184. É mais ou isso? menos. Na China? 1.100 Não, aqui no aqui. Brasil. Ah. E a Aí- China abre mais de 1.000 por ano. Nossa senhora. Bom, enfim, mas a China é um mercado colossal, né? Sai da régua. É curioso, né? Mas assim, uma pergunta. Quantos por cento são franquias e quantos são operações próprias? Hoje, 40% do Brasil. É. 40% é franqueado e 60% é próprio. As novas operações que estão sendo abertas geralmente são mais de franquias ou mais próprias? Tudo depende da área. Por exemplo, se a gente for abrir um restaurante em Ribeirão Preto, Tá. a probabilidade de ser operação própria é grande porque lá todos os restaurantes são operação própria. Perfeito. Se a gente for abrir um restaurante no Vale do Paraíba, Tá. provavelmente vai ser de um franqueado, porque a operação lá é de um franqueado. Perfeito. Então, a gente primeiro encontra onde vai existir o restaurante. Certo. Depois a gente faz essa análise. Se estiver dentro de uma área franqueada, não tem por que uma operação própria, a não ser que o franqueado não cumpra esses requisitos que eu falei para você. Mas normalmente cumpre. Se for uma região própria, provavelmente vai ser um restaurante próprio. E como é que tá essa estratégia de definir Território. onde que abre cada unidade? Porque assim, eu lembro que até um tempo atrás tinha um limite mínimo de Era quantidade mais de longe, habitantes. né? E eu percebo na prática que o nível tá baixando. Porque eu tenho visto o McDonald's em cidades menores. Vou dar um exemplo pra você. Tupã, na minha cidade natal. Opa, né? sério, Tupã? É. Ah, opa. Tupã, meu irmão. Abriu um McDonald's faz o quê? 2 meses, 3 meses? Foi um Fila! evento. Não, tinha 2 km de fila no drive-thru. Uma coisa de louco. O cara ficava lá, sei lá, 1 hora esperando. Maluco. Entendeu? Ainda bem, pô. Fico Mas você feliz. sabe você sabe disso? Eu Deu recebi- fila lá? Eu recebi os vídeos. É maluco, cara. Tipo, 4, 5 quadras assim. Não, mas uma outra dando coisa volta. que acontece é que antes os McDonald's eram mais longes, né? Um dos outros, Sem né? dúvida, Agora sem estão dúvida. mais E próximos. Tupã é uma cidade pequena, né? 65 mil habitantes. Veja, o importante para nós não é a quantidade de pessoas. Essa regra nunca existiu dentro do McDonald's. Nunca existiu. Nunca existiu. Sempre foi fake Uma news, lenda, então. É uma lenda. Nós temos uma metodologia de cálculo que é é feito pelo próprio McDonald's e a gente estudou as 5.565 cidades do Brasil, junto com o McDonald's, tá? Dessas 5.565 cidades saiu qual que é o potencial de cada uma. Óbvio que tem algumas cidades que não têm potencial, mas aquelas que têm potencial a gente já tem uma curva de quando a gente pode chegar lá. Então a gente tem um planejamento que a gente chama de 3 anos e aí a gente vai estabelecendo aonde crescer. Então Tupã, com certeza, ela entrou dentro do nosso radar e hoje o restaurante vai muito bem lá pelas características da região. Quantas escolas, quantos bancos, quantas pessoas passam, quantos carros passam. Tudo isso, a parte do programa, ele calcula tudo isso, mas depois tem que ser checado. Então a gente tem as pessoas de expansão que foram lá em Tupã conferir quantos carros passavam por aquela região onde a gente abriu o restaurante, quantas pessoas, quantas escolas, quantos postos de gasolina. Aí confere, deu. Aí é feito os cálculos, as negociações. Porque uma cidade como Tupã, um McDonald's é um oásis. Entendeu? É uma coisa muito diferente. É a referência. É a grande experiência do consumidor da região Não só é ir no isso, McDonald's. o que você Porque não tem falou- nada parecido. Não, mas o que você Ou falou o cara de precisa ter viajar até McDonald's- Prudente, Exato, tem que ir não, até mas Marília. Você entendeu? falou que é a inserção de Tupã no mundo, né? Tem no mundo inteiro, tem Roma em Não, Tupã. é engraçado. Entendeu? Que os meus parentes falam assim, bom, Mac, eu falo assim, não, agora em Tupã tem McDonald's. Tipo assim, todo mundo, entendeu? Evoluiu. Mas é verdade. É o passaporte pro mundo. Mas você sabe que até os órgãos públicos, às vezes, eles ficam felizes
felizes, eles nos... O Hoje prefeito. minha, O prefeito ficou feliz. minha cidade se tornou uma referência, É. porque tem McDonald's. Isso acontece, eu acho que isso é legal, porque Mas eu vi uma proporciona placa. essa diferença. Legal. E foi, eu vi uma placa, Dorival, não é chegando em Ribeirão, a nossa cidade é não sei o quê, tem 8 McDonald's na escrita. Pra qualificar a cidade, É, né? pra mostrar como a cidade era É uma grande. cidade... Tem, eu acho que a gente tem um plano para crescer em todo o Brasil. Legal. Obviamente que esse plano tem um tempo, tem um cronograma a ser feito. Mas o potencial do Brasil é muito grande, né? Principalmente para comida fora do lar. Cada dia que passa, as pessoas estão comendo mais fora de casa. E isso proporciona para a gente um potencial incalculável. Dorival, eu queria entrar no assunto marketing, assim. Porque eu acho que talvez uma das coisas que o Mac faz muito bem, além do hambúrguer, né? É o marketing, né? Que conseguiu, assim, não só em termos de posicionamento, mas também manter uma relevância da marca em diversas gerações. Nós estamos falando dos baby boomers até a geração alfa. Não, e atual, né? Então, sempre vocês conseguiram se reinventar. Como é que é isso lá dentro do McDonald's, né? Tem em vista também que o Mac não se arrisca muito a inventar muitos produtos novos, assim. Tem aquele portfólio mais tradicional, tem uma coisa ou outra que eles lançam, mas sempre acaba mantendo ali do número 1 ao 6 ali, né? Ele ia falar arroz com feijão, mas não tem. Não, tem sim. Tem sim. Arroz Se e você feijão? quiser comer arroz com feijão no McDonald's, você pode, você sabia? Não sabia, Eu não. não sabia. Aí, ó. Verdade? A gente não divulga, mas as nossas pessoas, todo mundo que trabalha nos restaurantes, a nossa refeição é arroz, feijão, uma proteína, uma verdura e uma salada. Ok. Tá certo? Então é feito todo dia arroz com feijão Lá, no para as na pessoas. cozinha Sim, do Mac. mas se um cliente chegar e quiser comprar, pode comprar sem nenhum problema. Tem no sistema do Mac? Tem não, no sistema tem. Tá. Porque se Não, não você tem quiser no comprar- autosserviço, mas se não, você for no autosserviço, caixa, se você tem. pedir, tem. Tá. Tá? Eu vou fazer esse Inclusive- teste, hein, Dorival? inclusive- Eu vou gravar um vídeo aí, vou fazer esse vamos teste no lá, Instagram, ó. arroz com feijão, Tô aqui lá, na vou com unidade do você. pão, vou pedir um arroz e feijão. Inclusive tem um dia da semana, eu não sei se é no sábado ou no domingo, que é feijoada, tá? Pô. Quando que nós Feijoada vamos do comer uma Mac. feijuca Já no vira conteúdo. McDonald's? É. Mac feijuca. Mas veja, falando do marketing, tá? Eu acho que o principal é você estar perto do cliente. Quando você está perto do cliente, você entende o que ele precisa, o que ele gostaria e o que ele quer. Quando você entende isso, o teu marketing não é que ele fica mais fácil, mas ele fica mais simples. E é o que a gente faz todo dia. A gente procura estar sempre perto do cliente para entender o que ele quer e quando ele imaginar que ele quer aquilo, a gente já tem para entregar. Esse é o nosso grande objetivo. Eu tive um chefe, há muitos anos atrás, um chefe americano, que ele chegava no restaurante para visitar o restaurante aqui no Brasil e ele falava que ele ficava feliz quando ele percebia que os clientes entravam no restaurante e faziam aquela cara de espanto. Né? Cheguei aqui e vi alguma coisa diferente, porque era aquilo que ele estava esperando. Então esse é o grande objetivo do McDonald's, é sempre proporcionar estar pronto para o antes do que o cliente quer. Legal. Esse é o nosso objetivo. Bacana. A gente E por que trabalha que com isso. Vocês aposentaram o Ronald McDonald's? Não, a gente não aposentou. Ah. A turminha, né? Porque tinha ali a... Não, Não, você ele viu? tá em Agora, ano inclusive, sabático, ano não, sabático. agora você viu, inclusive, se você já viu aí nas redes sociais, que a gente está voltando com o shake. Ah, é? O shake vai lançar o shake O shake do é shake. o roxinho. É o roxinho. Tá. Então, eu acho que aguarde, vamos ter novidades. Ô, Dorival, Legal. como é que Já foi numa essa- nova roupagem aí. Como é que foi essa transição pro autosserviço, né? Agora pouca gente vai no caixa, né? Todo mundo vai no Então, totem. lembra do que eu falei para vocês agora há pouco, né? Que o nosso grande objetivo é estar à frente do que o cliente quer, para quando ele querer, já está lá. Há uns 6 anos atrás, ou mais, uns 8 anos atrás mais ou menos, a gente fez uma pesquisa com os clientes, inclusive eu participei dessa pesquisa, e a gente visitou o cliente todo o tempo que foi possível. Então a gente foi na casa do cliente, a gente saía para ir trabalhar com o cliente, e aí depois, obviamente, durante o trabalho... foi a gente também? Fui também. Que legal. E aí a gente almoçava com o cliente, no final do dia voltava para casa com o cliente e acompanhava ele no jantar dele. Depois a gente ia embora. E nessa pesquisa aconteceu um negócio muito assim diferente e triste para mim. Porque o cliente disse para a gente no fim dessa pesquisa: McDonald's, eu gosto de você pra caramba, mas você não está gostando de mim. Sério? Resumindo a pesquisa, foi isso que a gente... Por quê? Vou te contar. Aí, o que aconteceu? Não, você imagina, um cara com mais de
15 anos, 20 anos de empresa e escutar que o cliente está dizendo que a gente não gosta dele. Tá certo? Aquilo, acho que demorei um bom tempo para conseguir digerir isso, né? Mas o importante foi que a gente aceitou e foi entender por que o cliente estava dizendo aquilo para a gente. Por que ele estava falando? Porque a gente estava muito padronizado e o cliente estava começando a não ter mais a padronização, que é o que hoje. Customizar, que é o que tem no Customizar. totem. O cliente Tira a estava cebola, começando a bota querer o queijo. fazer aquilo que ele quer comer e não aquilo que a gente quer entregar. E aí começaram as grandes mudanças. Vocês não devem ter reparado, mas nesse período a gente mudou os equipamentos de todas as cozinhas do Brasil. A gente chegava de noite com um caminhão com equipamentos novos, o restaurante fechava, a gente trocava todos os equipamentos. No outro dia de manhã o restaurante abria com outro equipamento e com outra operação. Porque antigamente a gente fazia o Big Mac, colocava o Big Mac numa estufa, você chegava lá e falava, eu quero um Big Mac. A gente ia lá na estufa, pegava o Big Mac e te entregava. Se você pedia um Big Mac sem cebola, você tinha que esperar porque era um Big Mac especial. A gente tinha que fazer para você. Demorava. Às vezes as outras pessoas já tinham comido. E com essa mudança de equipamentos, o que aconteceu? A gente começou a fazer a refeição para o cliente depois que ele pede. Ah, tá. Então, hoje você vai no Totem, você vai no NGK, que a gente chama, né? Você vai lá, você monta o seu sanduíche. E aí que dá o start o start para a cozinha. Mas você a cozinha vai preparar a tua refeição. Isso foi a grande mudança que a gente fez. Tá. Por quê? Porque agora o cliente monta a sua refeição e não ele é obrigado a comer ou fazer a refeição dele do que a gente quer. Por isso que os produtos hoje, os cores que você falou de 1 a 6, eles continuam e sempre vão continuar. Porque o Big Mac é o sanduíche mais vendido. Mas você monta teu Big Mac como você quer hoje. Perfeito. Bacana. E qual que é o percentual de gente que pede padrão e gente que monta? Você tem? Boa. Padrão ainda é a grande maioria, eu não saberia te dizer, mas o especial, que a gente chama de especial, ele deixou de ser especial, porque você monta o teu sanduíche como você quer. Né? Eu te dou o exemplo, eu sempre dou esse exemplo, ela não gosta, mas eu dou o exemplo da minha mulher. Minha mulher, como eu, ela gosta muito do quarteirão, então ela só come quarteirão. Mas ela sempre come quarteirão sem cebola. Ela não gosta de cebola. Então ela chegava no McDonald's, ela tinha que pedir o quarteirão sem cebola. Então ela pedia lá para a pessoa que estava atendendo ela, tirar a cebola. Prepara um quarteirão para ela, entrega o quarteirão para ela. Com o NGK agora, além dela poder pedir o quarteirão dela sem cebola, pode pôr outra coisa. Ela compra o quarteirão com 2 carnes. A McDonald's não estava gostando dela mesmo. Entendeu? Né? Agora ela faz o sanduíche como ela quer. É o quarteirão dela. É o quarteirão da Fátima. Não, mas eu tô falando porque eu vejo... Isso é muito legal. Não, mas eu vejo... Por curiosidade, eu fui no Mac e fiquei olhando o totem para ver quantas pessoas iam naquele customizar. Né? E é muita gente. E aí vai uma dica, né? Que já que a gente está falando de varejo, tá certo? Com isso, o que aconteceu? A gente está criando uma melhor experiência para o cliente. É o quarteirão da Fátima, vamos dizer assim. E o que aconteceu? Aumentou meu ticket médio. Com certeza. Sensacional, hein? Entendeu? Sabe uma coisa que eu tô sendo impactado recentemente? Não sei se isso existe há muito tempo. Vocês criaram até um Instagram disso, que é a cultura. Cultura de serviço. Que tem muito a ver né, com isso que você tá falando aí, né? E eu achei bem legal os conteúdos que vocês estão postando. E é legal que vocês abriram pro público em geral. Não ficou só focado nos colaboradores, né? Não, todo mundo. Porque, veja, lembra do que eu falei para vocês. A gente quer sempre proporcionar uma experiência diferente para o cliente. E o que acontecia antes? Você chegava lá no balcão e pedia um Big Mac para mim e eu perguntava, batata e refrigerante para acompanhar, uma tortinha de sobremesa. Esse era o padrão, o discurso padrão. E o que o cliente quer hoje? O cliente quer interagir. Então, escuta o cliente, conversa com ele. E nada melhor do que você ser você para poder atender o cliente. Então, hoje a gente permite não é a palavra, mas a gente deu acessibilidade que as pessoas sejam elas para atender os clientes como eles são. Isso é a cultura de serviço nossa. São as pessoas estarem disponíveis para escutar o cliente e não atender rápido. Você atendia, eu cobrava de você, você ia para o lado esperar o seu produto. Não, você quer continuar conversando comigo? Vamos conversar. Alguns anos atrás, a gente fez uma pesquisa com as nossas pessoas para trocar o uniforme.
E as pessoas desenharam praticamente o uniforme. Só foi lá pros entendidos em uniforme somente colocar no padrão. E as pessoas pediram para quem estivesse trabalhando no balcão tirar o boné. As pessoas nossas internas, tá? E a gente tirou o boné das pessoas. Então, as pessoas hoje que atendem no balcão, elas não têm mais o boné. Sabe quem gostou mais ainda do que os nossos clientes internos? O cliente final? Os clientes final. Sabe por quê? Porque quando as nossas pessoas iam digitar no POS, o cliente perde o contato visual. E sem o boné, o contato visual continua. Então, quando você faz a pesquisa, os clientes falam, olha, o que eu gostei mesmo é que agora eu posso interagir com as pessoas. Isso é do Brasil, Dorival? Isso hoje, eu diria para você que hoje é mundo McDonald's. É que o Brasil, né, eu costumo brincar que a gente sempre tropicaliza as coisas, né? Sim. Então, a gente dá sempre os nossos jeitinhos. A cultura de serviço começou no Brasil, tá? Mas hoje ela já está quase em todo o McDonald's, cada um dentro das suas particularidades, né? Dentro das características de cada país, dentro das características de cada pessoa de cada país. Bacana. Muito bom. Que legal, hein? Deixa eu fazer uma curiosidade. Um tempo atrás escutei uma história, não sei se é verdade ou não. Aí você desmente ou fala se é verdade. Que na década de 80 teve um franqueado lá do Nordeste que inventou de fazer pastel. E aí testou, não deu certo. Aí o McDonald's até deixou ele pilotar lá um tempo e aí depois abortou a ideia. Olha, eu não sei. Não sabe dessa história, não? Eu vou procurar saber e depois eu te falo. Eu posso até te contar um atrás. Aí. O que eu sei que teve uma vez, no Rio de Janeiro, teve um franqueado que fez, no dia 12 de junho, fez a Noite dos Namorados. Noite dos Namorados. Então você reservava uma mesa, ele preparou um ambiente romântico, tinha uma vela, e aí as pessoas iam lá, o casal ia lá e comia um Big Mac, comia um quarteirão. Isso eu sei que teve, né? Eu não cheguei a ver, mas eu sei que teve. Agora, do pastel até eu fiquei curioso. Eu vou procurar saber Mas a história do pastel é parecida com o Big Mac. O Big Mac deu certo. Não, mas aqui no Brasil, quem inventou um quiosque de sorvete foi o franqueado brasileiro. Não existe em outros lugares do mundo? Não, agora já começou a ter. É o de sobremesa, né? De sobremesa. O quiosque que você diz é o separado? Ou... O separado. No meio do shopping, vamos dizer assim. Né? E tudo começou assim. Esse franqueado, ele foi abrir o primeiro restaurante em Curitiba, dentro de shopping, e era no primeiro piso. E ele queria um lugar para sinalizar que o McDonald's estava no primeiro piso. O shopping disponibilizou esse espaço para ele. Aí ele falou, pô, já que o shopping disponibilizou esse espaço, vou colocar uma máquina de sorvete. Aqui, atrás da máquina, eu coloco uma seta McDonald's no primeiro piso. E hoje a gente está aí, se não é o maior, é um dos maiores vendedores de sorvete do Brasil. Que legal, hein? Show de bola. E já tem no Japão, já tem na Europa. Que mais, Dorival, que nasceu no Brasil e foi exportado? Eu acho que assim, a cultura de serviço, né? Eu acho que o quiosque de sorvete, como eu te falei, mas o principal que eu vejo, principalmente quando vem gente de fora, que as pessoas vêm para cá, é uma característica do brasileiro que eu acho que é a hospitalidade e a alegria. Eu acho que a gente consegue, não só no McDonald's, eu acho que em qualquer negócio, eu acho que o brasileiro, bem treinado, bem motivado, eu acho que não tem quem compita. Sabe uma coisa que eu acho que no Brasil é diferente dos outros lugares, embora tenha o mesmo padrão? Eu acho que no Brasil tem um McDonald's e depois tem o resto. Ele está numa outra prateleira na mente do consumidor. Diferente para os Estados Unidos. Na minha opinião, nos Estados Unidos está na mesma prateleira de vários outros players. Na minha opinião. Entendendo o americano, entendeu? Assim, o McDonald's do Brasil, ele é um destino. O McDonald's dos Estados Unidos é uma conveniência. E cada um tem suas vantagens e suas desvantagens. Cada um tem seu potencial, cada um tem seu mercado. Mas essa é a grande diferença. E como a gente é um destino, a gente tem que estar preparado. Porque quando você traça esse destino para chegar no McDonald's, você está esperando alguma coisa diferente. E é isso que a gente tem que proporcionar para você. Legal. E me fala um pouco dessa experiência com collabs, né? Porque agora a gente vê muitas marcas falando de collab, que é o futuro do varejo, para se diferenciar, etc e tal. A McDonald's começou muito lá atrás, né? E como é que tem sido essa experiência? Quais são os próximos collabs aí que você pode abrir para nós? Eu não posso falar de futuro, eu posso falar de presente e de passado, né? Mas assim, eu acho que isso é uma experiência que cada dia que passa você vai aumentar.
porque você tem que proporcionar essas diferenciações para o seu cliente. E como que você consegue isso? Através de parcerias, através de você desenvolver novos produtos. Então, a gente trabalha muito forte com isso. A gente tem uma área na área de supply chain que fica só trabalhando com fornecedores, trabalhando com parceiros e desenvolvendo esse trabalho. Então, aguarde que vem novidades. Muito bom, show de bola. Qual a collab que você destaca que teve até hoje? Que você fala assim, essa foi Eu acho que todas. A gente não teve assim... O nosso volume é muito alto. Sim. Como eu te falei, a gente atende 2 milhões de clientes por dia. Né? Então, tudo que você tem que fazer, você tem que fazer em grandes escalas. A gente já deixou de lançar produto pronto, desenvolvido, com todas as bases prontas por falta, porque o fornecedor não ia conseguir atender a quantidade que a gente precisava. Então, isso também tem que ser muito balanceado. Eu considero todas as parcerias que a gente tem de sucesso, mesmo aquelas que não funcionaram, elas serviram para a gente aprender, melhorar e fazer novamente melhor. Você falou uma coisa agora que me lembrou num fato que aconteceu no McDonald's, que para mim foi frustrante, tá? Vou falar a real. Que foi o tal do molho especial que vocês começaram a vender nas lojas. Eu passava em todas as lojas e nunca achava. Nunca tinha esse raio desse molho. Ele é especial. Se ele é especial... Pô, bicho, mas eu queria comprar aquilo ali, meu. Eu queria ter em casa. Então, assim, como mas que foi um best, sei lá, explodiu de vendas, todo mundo queria aquilo. O cheddar também, né? Por regras. O sistema McDonald's tem muitas regras. A gente não pode fazer uma quantidade ilimitada de um molho especial no Big Mac. A gente tem que seguir uma regra que tem uma quantidade fixa para você fazer por evento que você faz. Então, a dica que eu te dou é corre e compra logo. E aí vem um outro cara, vai falar sobre escassez, sobre urgência. Mas esses caras são danados, porque já tá na minha cabeça. Quando o McDonald's lançar, eu vou lá pra comprar. Já tá, a demanda tá reprimida. Não, você não vai em um só, você vai em Eu vou ter que comprar. E talvez eu estoque, inclusive, pra poder deixar. Vai no primeiro e já compra. Muito bom, show de bola. E aí, o futuro, assim, qual é o planejamento da organização? Pra onde vocês vão? Qual que é a ideia? Muita tecnologia surgindo, o consumidor tá mudando. E o que vocês estão fazendo pra poder atender essas novas tendências? Sem dúvida nenhuma que nós, consumidores, mudamos a cada momento, a cada instante, eu costumo brincar. Eu acho que a gente tem que estar preparado para isso e entender essas mudanças. Né? Eu costumo falar lá para a equipe o seguinte, eu não sei, sinceramente dizendo, eu acho que quem falar que sabe, eu acho que ou vai estar inventando ou vai estar mentindo. Eu não sei o que a gente vai vender no futuro, mas eu sei que o que a gente for vender, a gente vai ser o melhor. Boa. Eu acho que isso é que a gente tem que ter na cabeça. Eu não sei se o McDonald's daqui a pouco vai vender Big Mac numa pastilha, numa impressora 3D, eu não sei. Eu não sei. Mas eu acho que a gente tem que estar preparado, porque se o cliente quiser um Big Mac na pastilha, a gente tem que entregar. Vai ser a melhor. Mas vai ser a melhor pastilha Eles e vai ser a melhor entrega. A pastilha. Não, ainda não. Eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo, porque o cliente muda a cada instante. E é legal isso. Eu acho que isso traz o desafio, traz a própria loja mudou, Sem né? A loja hoje é mais aconchegante, né? Antes era aquela padronização. E ela vai mudando. Ela está mais contemporânea. Né? Perdeu. Muitos de nós... Tem um banquinho. Olha, mas negócio... agora não tem mais a mansarda, né? A mansarda era o telhadinho, né? Nossa, que triste. Não, gente. O cliente mudou, a gente vai mudar também. Você também não usa a mesma roupa, sem né? Dúvida, sem dúvida. Eu quero outras coisas, quero coisas diferentes. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. Eu acho que o futuro já chegou. Ele já está aí. Agora, crescer e continuar atendendo bem o cliente. O assunto tecnologia, assim. A gente tem ouvido falar muitas empresas falando de inteligência artificial, etc. O que vocês têm feito com relação a esse tema dentro da organização? Bastante coisa. A gente usa bastante inteligência artificial. Eu acho que pode usar muito mais. Eu acho que uma empresa desse tamanho, ela, ao mesmo tempo que ela... investe muito, mas ela é muito lenta. Eu costumo dizer que o McDonald's é um Titanic, né? Para você virar o Titanic, você precisa de um raio grande, precisa de um tempo. Então, de vez em quando, você tem que soltar umas jangadas para que elas sejam mais velozes, tá certo? E eu acho que é isso que a gente está fazendo com tecnologia. Mas uma coisa que eu tenho muito clara na minha cabeça é que a tecnologia vai ajudar muito a gente, mas ela não vai substituir aquele contato do ser humano de dizer... uma sobremesa, uma tortinha, um flurry novo. Eu acho que isso a inteligência artificial, a tecnologia não vai eliminar. A gente vai continuar
mantendo o relacionamento humano, que na minha opinião é o mais importante dentro da nossa experiência. E uma pergunta. Mais uma, né? O que você acha assim, que é o grande diferencial do McDonald's que diferencia dos demais players? Vou falar em meu nome aqui, tá? Tá. As pessoas. As pessoas. As nossas pessoas é o grande diferencial. O M só é amarelo. A palavra McDonald's só é branca e com fundo vermelho, porque tem, aqui no Brasil, 53 mil pessoas trabalhando para que isso aconteça. A marca só brilha porque essas pessoas estão lá vendendo Big Mac, atendendo bem o cliente, entregando um refrigerante novo quando o copo cai, atendendo a criança. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial, são as pessoas. Eu não tenho dúvida disso. Legal. E que dica que você daria ou o que você traria de ensinamentos para essa pessoa que já é varejista e que tem a aprender com o McDonald's para poder melhorar o negócio dele? Não necessariamente no mesmo segmento. Mas no não tem um Titanic. Eu acho que, assim, primeiro testar. Tá certo? Segundo, valorizar as pessoas que trabalham com ela, que fazem parte da equipe dela. Existem negócios hoje que às vezes a gente conversa que o empreendedor e a empresa é ele mesmo, né? Mas ele pode fazer aquela empresa crescer com ele mesmo. Depois ele vai ter a segunda, a terceira, mas ele não pode perder, primeiro, a motivação. Segundo, ele não pode perder o foco. O nosso foco se chama Senhor Cliente. Se você está focado no senhor cliente, você está preparado para atender bem ele. Aí vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto cliente. E na minha opinião, acho que é uma divisão de tempo. A gente não abre mão de ações sociais. Todos os nossos restaurantes têm o que a gente chama de campanha do bom vizinho, fora Mac Dia Feliz, que toda a venda do Big Mac vai para o Instituto Ronald McDonald's ou para o Instituto Ayrton Senna. O Instituto Ronald cuida ajuda no câncer, na cura do câncer infantil. O Instituto Ayrton Senna cuida da educação dos jovens. Então, toda a venda do Big Mac nesse dia vai para essas duas instituições. Mas cada restaurante tem a campanha do bom vizinho. E o restaurante tem que adotar uma ação social ali. Na região. Na região. E ele vai fazer o ano inteiro ações para proporcionar um bem-estar para aquela instituição, para aquele lugar que ele encontrou. Isso também motiva as pessoas. Então, independente do seu negócio, independente se é alimentação ou não perca o foco. Cuide das suas pessoas. E cuidar das suas pessoas é cuidar do seu cliente, cuidar das suas pessoas internas e cuidar do seu entorno também. Porque, como já dizia Ray Kroc, tudo aquilo que você ganha na região, deixa uma parte na região. Porque a região vai te recompensar. Legal, show de bola. E tem uma métrica mágica, assim, tantos por cento que vai para isso? Não. A venda é um compromisso. No caso da venda do Big Mac no Mac Dia Feliz, a gente não sabe quantos clientes vão lá no balcão comprar. Tá. Mas a gente sabe que 100% da venda do Big Mac vai ser da receita ou do lucro? Da receita. Da receita. Você comprou um Big Mac neste ano, se não me falha a memória, vai ser R$19. Tá. Os R$19 vão para uma instituição. Muito legal, hein? Show de bola. Que bacana, né? Que aula, né? Que aula, pô. McDonald's, aliás, ensinando a gente todos os dias. Bom, tá na hora quase de jantar. Vamos embora. A batata tá fritando. Ô, Dorival, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por compartilhar, né, de forma genuína aí todo o seu conhecimento. E aí trazer um pouco desse conhecimento e todas essas informações que o McDonald's e esses aprendizados, né, que o McDonald's tem a trazer pro varejista aí. Obrigado. É o que tá ali atrás, né? A gente vai ver a mágica acontecer. Mano. Bom, vocês estão convidados para conhecer o restaurante quando vocês quiserem. E eu que agradeço, porque as perguntas que vocês me fizeram aqui vão fazer com que agora eu reflita o que a gente tem que fazer para melhorar. Obrigado. Boa. Valeu? Então tá aí, Obrigado, mais um episódio do podcast do Central do Varejo. Se você curtiu esse episódio, clica lá, se inscreve no canal, clica no sininho que toda semana tem uma novidade para você. Valeu, Dorival. Obrigado, viu? Obrigado.